antes de partir, ele bateu na porta de casa, na porta da mãe, e a mãe o recebeu. A mãe viu o estado dele, ele não estava totalmente sem força. A última força que ele teve foi de bater na porta. Eu me lembro que nós demos banho no Márcio, nós o recebemos o Márcio ali. Eu me lembro que eu dei uma banana para ele, não tinha força para comer aquela banana. E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, não sei que horário, que momento que você está vendo esse vídeo, mas vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. E aí gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Estão em quarentena? Como é que tá na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu continente, né? Dessa pandemia aí. Pois é, vamos lá. Vamos adiante, né? Nada acontece por acaso, há tempo determinado para tudo, é o que diz a palavra de Deus, né? Gostaria de compartilhar o que aconteceu comigo no dia de ontem. Estava indo para o meu trabalho e encontrei uma pessoa, ela estava com um cartaz, estava numa esquina e ela estava dizendo que estava com fome, de cartaz: eu estou com fome, não sou ladrão, estou aqui pedindo dinheiro, no caso, porque estou passando necessidade. E aquele jovem aparentava uma idade aí entre 25 a 30 anos, e eu perguntei para ele se ele estava com fome mesmo. Naquele momento eu dizia de que forma eu posso ajudá-lo. Desde assim, ele descreveu da seguinte maneira: olha, se tu me puder emprestar o telefone e ligar para alguém, já me ajuda muito. E eu pensei, meio que tô na rua, né? Assim, eu vou já te ajudar então. Seria perigoso, né? Estando na rua, uma pessoa que estava maltrapilho, mal vestido, poderia ser um usuário de crack. E até então ele me convenceu. Eu liguei para essa pessoa que ele queria falar. Essa pessoa era sua tia, e ele até então falou com ela. Sua tia era a única pessoa que lhe dava alimento, preparava uma marmita e entregava, e escondido ainda da sua família, porque não gostava do que ela fazia. Por quê? Porque até então as pessoas da sua família não aceitavam aquela caridade que ela fazia, né? Esse me lembrou a história de um rapaz, Márcio, que morava com a gente. Quem sabe alguém vai estar vendo aqui, conhecia o Márcio. O Márcio era um jovem que com 16 a 17 anos foi evangelizado por um grupo de jovens ali no Uruguai. E esse grupo de jovens trouxe o Márcio para a igreja, e o Márcio era um jovem muito agitado, muito simpático, muito sorridente, participava das atividades da igreja. E ele tinha um problema de dependência química. Ele era usuário de drogas, e ele já havia relatado isso. Entre altos e baixos, Márcio, ele conviveu, ele esteve em alguns lugares de centro de recuperação e tentou de várias maneiras poder superar essa realidade que ele estava vivendo. E ele conseguiu. Por muitas vezes o Márcio esteve uma vez ou outra superando esta dependência química, né? E muitas ajudas de várias pessoas. Teve uma época que o Márcio, ele morou com a gente, morou na nossa casa, dos meus pais,
E o Márcio, ele era alguém muito prestativo, alguém que começou a criar um vínculo conosco. E o Márcio, no decorrer dos anos, começou a ficar conosco. Ele morava nos fundos, no galpão, e alguém muito amoroso. O Márcio criou um carinho especial conosco, né? Eu e meus irmãos, o Jonatas, a Gessana e a Priscila. Até um ponto de o Márcio ele ser alguém defensor da família de uma maneira assim muito especial, né? Que eu me lembro muito bem. Então o Márcio ele começou a passar os anos, e ele dentro de casa teve altos e baixos, teve alguns momentos em que ele dava algumas bolas fora, no sentido de cair. Mas lá logo meu pai o perdoava, o recebia para dentro de casa. Algumas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, foi muito mais. E essa compaixão que a nossa família tinha era algo que chamava a atenção de outras pessoas, porque inclusive da sua própria mãe, seus próprios pais, que não o queriam dentro de casa, no caso da casa deles. Mas eu me lembro que situações em que outras pessoas chegavam e diziam assim: olha, o Márcio tá aí, e vocês o deixam à vontade, e vocês não têm receio. A minha mãe dizia assim, ó: olha, o Márcio é um respeitador, nunca ofereceu nada para os meninos. E é verdade, o Márcio nunca ofereceu drogas. No momento de caída, ele sempre era alguém que defendia e fazia o que for, mas longe de casa. O Márcio, ele foi alguém muito especial para nossa família. E já voltando ao assunto que eu estava comentando aqui, o Márcio me lembrou muito aquele rapaz. E quando eu ajudei, comecei a perguntar para ele por que ele estava na rua, por que ele estava naquela situação. E ele me relatou: eu sou dependente químico e eu sou usuário de crack, e eu tô passando por essa situação aqui porque eu não tenho forças para voltar. Já estive em diversas casas de recuperação. Então o Márcio, sim, o nome dele era Márcio. Naquele momento eu parei, gelei, e me veio imediatamente a história do Márcio. Relatei para ele a situação, e naquele momento eu passei a experiência que nós vivemos com o Márcio. Que ele tinha ainda uma oportunidade, que ele podia dar a volta por cima. Digo isso porque o Márcio não está mais entre nós. Hoje o Márcio, sei lá, teria uns 36, 37, 38 anos. E aquele jovem que estava ali, que eu encontrei na rua, ele tinha 33 anos. Histórias parecidas, o nome parecido, tudo. E eu pude relatar para ele que ele ainda tinha a oportunidade e que o mais precioso era a alma dele. Então, o Márcio já não está entre nós, né? O Márcio acabou partindo numa situação assim terrível, sim, porque ele foi até o último do crack. Mas uma coisa ele fez antes de partir: ele bateu na porta de casa, na porta da mãe, e a mãe o recebeu. A mãe viu o estado dele, ele não estava totalmente sem força. A última força que ele teve foi de bater na porta. Eu me lembro que nós demos banho no Márcio, nós o recebemos o Márcio ali. Eu me lembro que eu dei uma banana para ele, não tinha força para comer aquela banana. E essas cenas não saem da minha mente. Outra cena que não sai da minha mente foi o momento que nós demos banho no Márcio e nós colocamos ele dentro do carro e tentamos levar para a mãe. A mãe não quis o receber. A prima saiu correndo quando a gente chegou, sabendo que era o Márcio. Desesperadamente gritou assim: o Márcio aqui não. E nós voltamos com o Márcio. E nós dissemos: o Márcio aqui sim.
Foram anos e anos cuidando do Márcio. E o Márcio, tenho certeza que ele teve salvação e o Senhor o recebeu. Até o último minuto, nós cuidamos do Márcio. Então é um orgulho da família, né? Um orgulho de todos nós. E sabendo que há muitos Márcios por aí e que nós devemos cuidar. E esta experiência que eu vivi ontem foi para nos reativar, nos reanimar a cuidar dos Márcios que estão por aí. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vesti-me e adoeci, estive na prisão e foste me ver. Que Deus abençoe a sua vida e não deixe de cuidar dos Márcios que estão na rua, estão neste momento precisando. E que você estenda a mão, sim, estenda a mão e dê mais uma oportunidade.